tá aí uma pauta, uma conversa que se tornou um tabu agora no atual momento, né? 2026 para frente, quem estiver vendo isso nos próximos anos, essa conversa ela é hoje tão difícil de tomar ela como pauta numa mesa familiar, como há anos atrás era falar sobre as intimidades das pessoas, né? Mas o que nós temos hoje? Já é dado um cenário onde a natalidade ela está diminuindo e a população mundial ela está envelhecendo muito. Basta a gente olhar para vários lugares do mundo, como por exemplo o Japão. O Japão tem um dos índices de pessoas idosas mais altos, comparado com o número de pessoas para repor as pessoas no planeta. E aí nós temos ali na região da Europa também uma grande invasão muçulmana que, querendo ou não, está fazendo com que boa parte do seu povo, com o tempo, deixe de ter a identidade que tem. Nós não teremos mais as pessoas com as características de etnias fortes que a gente tinha. Eu mesmo em 2022 pude visitar ali o Velho Mundo, andei pela Itália e pude ver que mais da metade do povo, que era para ser europeu, já está tomado por muçulmanos. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, falando sobre a questão da natalidade em si e do porquê que muitas pessoas estão optando por não ter filhos. É claro que eu não tenho aqui o aspecto feminino comigo, então não vou poder fazer muito contraponto que algumas mulheres poderiam fazer aqui. Por isso até que eu já estou pensando há um tempo em trazer pessoas para que esse canal ele fique mais completo no seu olhar. E também, claro que não a todo instante trazer convidados, né? Porque isso aqui não é um programa de entrevistas, não é um podcast, nada. Ele apenas é um canal reflexivo. Óbvio que às vezes, né, um vídeo ou outro aqui repercute de um jeito como eu não gostaria, porque tem conteúdo, na minha opinião, aqui muito melhor. Porém, se eu não fizer essas collabs até para trazer o ponto de vista, o pessoal fica classificando a gente apenas como um mero escroto por um recorte. Dado todo esse cenário, voltando ao objetivo da thumbnail, né, o assunto. Eu vou falar sobre os meus aspectos, o porquê que eu não pretendo colocar filhos no mundo, pelo menos não no atual momento, e que provavelmente, talvez em algum momento eu venha me arrepender no futuro, e o porquê disso, tá? Então vamos lá. Vou primeiro, para que vocês tenham entendimento dessa minha decisão, e que muitos que vão me ouvir aqui vão compactuar, outros não vão entender e vão massacrar, vão dizer que eu tô errado. E tá tudo bem, eu já sei disso, porque é o que a gente espera das pessoas, né? Que elas nasçam, cresçam, com o tempo elas se reproduzam e depois elas venham fazer as suas passagens de bastão, que elas ensinem os seus filhos e que lá na frente, obviamente, né, um dia a pessoa parta, mas deixa ali os herdeiros, o legado. Só que eu acho que o meu legado, ele provavelmente vai ser esse. Deixar vídeos. Né? E por que eu não fiz isso mais novo? Porque eu era imaturo. E eu nem tinha consciência de que eu era imaturo. Eu achava que eu era inteligente o suficiente. E mesmo hoje, com várias convicções que eu tenho, eu sei que com o tempo elas vão mudar. Tá? Então já vou pontuar isso. Como eu sempre digo nesse canal, tem coisas que vão envelhecer bem, como o vinho. Se bem que eu guardo alguns lampejos aí quanto a essa frase. E outras coisas vão envelhecer muito mal, como leite. Faz parte da vida, tá? Então, olhando pro meu eu de agora, no ano de 2026, no mês de maio, que acabei de sair de uma semana tensa, onde eu tive dengue, a semana inteira, mal pra caramba, de até hoje ter algumas sequelas com algumas dores musculares aí, e muita coceira agora que tá passando, tá finalizando. Mas vamos lá. Eu fui criado praticamente sozinho pela minha mãe. Quando eu tinha ali os meus 7 anos de idade, houve uma ruptura entre ela e o meu pai. Eles já não tinham uma boa relação. Antes de eu ter antes de eu ter essa idade, eles já tinham um relacionamento ali de 1 ano e pouco, 2 antes. Mas realmente a separação pra valer foi quando eu tinha 8 ou 9. Mas o relacionamento deles durou 10, né, junto. Depois foi só a briga, aquela coisa distante de pai e mãe separados. Enfim, só que em algum momento da minha vida, em alguma altura dela, ali quando eu já tinha os meus 10, 11 anos, aconteceu um momento muito complicado na casa da minha mãe. Eu morava com ela, obviamente, até pela idade, e fui sair de lá com 29 anos, pra ir morar em uma cidade a 1 hora e pouco de carro daqui. Mas enfim, isso é papo também pra outro vídeo. Na ocasião, cara, eu vi minha mãe chorando, porque ela não tinha o que colocar na mesa pra gente comer. Tudo que a gente tinha na despensa
da cozinha da casa era arroz e pacotes de café. Não tinha outra coisa na casa. Ah, tinha ali um pouco de azeite, que na época era o que a gente usava, e sal. Mas assim, não tinha outra coisa. E detalhe, não é porque ela não era provedora. Não é porque ela não ia atrás do trabalho, do alimento. Não, ela ia. O problema é que a empresa, o ano era 96, 97, por aí. Não, então eu tinha 9, 10 anos. E aí aconteceu dela não receber. E o cara enrolou ela. Tanto que ela trabalhou até muito mais tempo do que o previsto por conta desse cara não ter feito as contribuições de INSS. E aí quem se lascou foi minha mãe ainda. Só que ali, olhando minha mãe chorar, né, e ver tudo que a gente tava passando, eu e ela, o meu irmão mais velho já tava, vamos dizer assim, se resolvendo, sabe, com a namorada da ocasião, porque acho que foi antes dele casar, né, porque ele teve poucas namoradas e ele casou ali com seus 21, 22 anos e tá até hoje com a mesma, tá? Então é um cara bem... como é que eu vou dizer? Meu irmão sempre foi um cara muito focado em manter o que estava. Ele nunca foi um cara de ficar inventando muita moda, assim. E, claro, não tô falando isso porque ele casou com aquela mulher e ele tinha que se separar. Não, muito pelo contrário. Até porque eles são líderes religiosos na comunidade e na igreja onde eles frequentam. Mas eu digo pelo seguinte, ele não é um cara de ficar mudando de ideia. Meu irmão sempre foi um cara mais focado, não, eu tenho esse objetivo, eu vou fazer isso aqui e pronto. Então ele não é um cara de mudar assim de ideia, ele é focado. Tá? Então quando ele viu assim, pô, essa mulher aqui eu vou casar. E é isso aí. E aí ele se encarnou em casar, casou, ficou e, cara, tá lá até hoje. Tem filhos lindos desse relacionamento. Passou por um problema de saúde ferrenho que alguns de vocês aqui acompanharam, né? Que ele quase partiu dessa, não tendo ainda 50 anos. Mas graças a Deus tá tudo bem. Tá se recuperando, tá com a família lá linda e é isso. Mas ele já muito focado nas coisas dele, ali com seus 18, 19 anos. Na verdade, ele já não convivia na nossa casa ali a partir dos 14 anos dele. Então, para que vocês entendam, é uma família, a minha, né? É uma família que ela não tem problemas, assim, não tem ninguém com problema com prisão, não tem ninguém com envolvimento pesado com drogas, não tem ninguém com envolvimento com gangster, com bandido, não. É uma família suave. Claro, todo mundo teve ali na sua fase de adolescência um momento de rebeldia, do trago, das experiências, do andar com amigos não muito legais, alguns errados, alguns que a gente nem sabe se estão vivos ainda ou não. Então assim, todo mundo tem um momento ali de loucurinha, é normal, tá? Mas ninguém saiu muito fora da casinha, ninguém saiu muito fora da linha. Todo mundo até que foi bem reto, até devido a um monte de coisa que aconteceu na volta na época. E justamente por essa falta, essa ausência de um esteio na família forte. Afinal, meu pai foi lá cuidar da vida dele, e eu não o condeno por isso. E o meu irmão já estava ali numa fase meio madura, né? Eu com 8, 9, ele já tinha seus 18, 19 anos, tá? Então, porque ele é quase 10 anos mais velho. E aí, obviamente, eu vivenciei isso. Eu vi isso. Ele não. Ele já ficava muito mais na casa das namoradas na ocasião. E aí ele não presenciou essa cena. Então eu acho fortemente que eu não quis ter filho justamente porque eu olhava assim, cara, se a minha mãe, com todo o sofrimento, toda a peleia que ela teve que passar, ela igual não está tendo condições de colocar comida na mesa para nós dois por conta de um canalha que ganhava através daquelas pessoas, mas não pagava o devido valor. No entanto, esse cara até já bateu com as 10, enfim, nem sei o que rolou depois com ele, assim, sei que era um sacana, né? Mas também, não tô aqui pra julgar o cara, passado, já foi. Só que vendo aquele episódio, na ocasião, eu pensei muito, cara, será que eu devo colocar filhos no mundo pra passar exatamente esse perrengue aqui que minha mãe tá passando agora? De olhar pra mim e chorar, né? E aquilo me marcou muito. Hoje em dia eu não choro mais pra falar dessa história, mas por várias vezes, quando eu fui contar isso pra pessoas que me conhecem muito bem, eu várias vezes me debulhava a chorar. E é uma história que até hoje me comove, mas obviamente não tem por que eu chorar aqui, porque eu sei que ela fez o que ela pôde, ela estava batalhando com tudo que ela tinha pra fazer,
ela não tinha outra alternativa, ela não tinha veículo para ir atrás de um outro trabalho mais distante que proporcionasse para ela o pagamento correto. Era o que ela tinha perto de casa, mais ou menos 10, 15 minutos. Ela podia ir de bicicleta e voltar. Então, vamos dizer assim, que as circunstâncias culminaram para que naquela ocasião ela estivesse naquele lugar e passasse por isso. E aquilo ali me moldou, aquilo ali me forjou. No entanto, quando eu falo hoje com meu irmão mais velho, ele em nenhum momento ele pensou que ele não teria filhos. Desde que ele era bem novo, ele sabia, eu vou ter filhos. E ele, ao contrário dos exemplos que ele teve à volta dele, que eu não venho ao caso citar aqui, ele batalhou para ser o contrário do que dos exemplos que a gente tinha à volta. Ele é um excelente pai. Eu diria que o meu irmão nasceu para ser pai. Não que a mulher dele também não tenha uma vocação assim para ser mãe. Tem. Mas o que eu digo é difícil tu achar um pai tão comprometido em estar junto com os seus filhos. E em estar ali. E ele pensa sempre, ele sempre fala para mim, cara, não é o dinheiro, é o que tu ensina. Não é o que tu põe na mesa. É o como tu divide as coisas na mesa. É o como tu mostra pros filhos que tu te importa, que tu tá ali. Então ele tem muitas coisas assim que meu irmão tem uma sabedoria que ultrapassa a idade dele. Tudo bem que ele é quase um cara de 50 anos, né? Mas ele já com 30 anos mostrava uma maturidade de um cara de 50. Então era um cara que sempre esteve à frente do seu tempo mentalmente falando. Muito firme, muito... Como eu falei, meu irmão sempre foi um cara convicto de que faria tais coisas. Isso é indiscutível, é inegociável com ele. O que eu acho muito bonito por um lado, muito honroso também, respeitoso, e ao mesmo tempo de parar assim, admirar e me achar meio bunda mole nisso aí. E pra mim é um tanto assustador, né, hoje pensar que, infelizmente talvez, eu não pensei em ter filhos em algum momento por conta de um trauma. Eu tenho, acho que uma espécie de trauma. Só que daí eu arrumei nesse período, né, nos últimos 16 anos, uma pessoa que também pensa em não ter filhos. E a gente olha para os transtornos de hoje ter um filho, né? Porque, analisem vocês, nos anos 80, 90, tu botava comida na mesa, deixava o teu filho brincar na rua, meio que não tinha hora para voltar. Claro, tinha um limite ali, que era tipo, ó, final do Jornal do Almoço, do Jornal Nacional, tu tem que voltar para casa para tomar banho e te aprumar pro dia seguinte, né? Então tinham essas coordenadas invisíveis, né? Então volta e meia eu tava lá jogando bola com a gurizada na rua, daqui a pouco eu ouvi o grito da minha mãe me chamando. Mas era uma época diferente, tu brincava na rua, tu tinha aquela folia, aquela correria, arrancava o tampão do dedo, mas tu tava ali, perto. As pessoas, elas te vigiavam. Um pai ou uma mãe, né, do seu pátio tava olhando o que estava acontecendo, então tu tinha um acontecimento da rua ali, tu sabia o que estava pegando. Coisa que hoje, por exemplo, um pai e uma mãe, eles ficam o dia inteiro fora. Quem cria, na verdade, ou sei lá, enfim, onde tu fica hoje em dia, tá muito em cima, aliás, em torno do celular, da internet, que querendo ou não virou uma terra sem lei e sem filtro. Não que eu ache que tenha que ter, né, filtro, mas de alguma maneira nós temos que controlar para que conteúdo adulto não caia na mão de crianças e nem conteúdos errados, conteúdos gore, onde tu vê coisas que tu não deveria, como gente cometendo crime, fazendo coisas horríveis. Isso crianças não deveriam ter acesso. E da mesma maneira, nós também temos hoje uma pouca vigilância, né, em cima das crianças. E a gente sabe de relatos onde pais viraram as costas por 2 minutos, alguns segundos, entrando em uma padaria, por exemplo, e daqui a pouco o filho é levado. Então, e a gente sabe, eu já citei aqui sobre não teorias da conspiração, mas sim teorias que com o tempo se provaram reais. Basta a gente olhar o que aconteceu lá na tal da lista do Epstein, que citam que crianças sumiram, que uma ilha tem um formato de uma empresa de canal infantil, e que nesta ilha aconteciam coisas complicadíssimas, para não falar outra coisa, com crianças. Então hoje, como que eu teria filhos e ficaria tranquilo tendo que daqui a pouco deixar eles em algum lugar e pensando assim, tá, mas será que quando eu voltar, ou será que quando eu for buscar vai estar tudo bem? Então essas coisas todas eu me pego pensando hoje e realmente eu não tenho coragem de ser pai. E
muita gente fala pra mim, cara, tu seria um pai do caralho. Seria um pai muito tri, como a gente fala aqui no sul, né? E eu não me vejo sendo isso. Mas muita gente fala, pô, imagina, cara, a cultura que essa criança teria, enfim, os ensinamentos que tu passaria, ainda mais com essa tua mente que tem uma visão mais, sei lá, se eles acham que eu tenho a visão mais aguçada, né? Mas muitos amigos meus me consideram uma das pessoas bem evoluídas, vamos dizer assim, da roda, né? Não vou eu ficar aqui agora jogando louros em cima de mim, porque não, o canal não é pra ficar falando sobre se eu sou um cara lindo, maravilhoso, fantástico, inteligente, não é isso. O meu objetivo aqui é fazer vocês pensarem em coisas que eu já parei pra pensar, ou coisas que no momento em que eu dou o play eu começo a falar aqui e pensar. E eu me pego, às vezes, me perguntando, será que no futuro... Mas pior que eu não faço essa pergunta, né? Eu falo isso às vezes assim, jogando palavras ao vento, né? Às vezes eu comento com as pessoas, pois é, eu hoje, mesmo estando perto dos 40, eu não consigo me imaginar com 60 e tendo um filho de 20 e eu, que legal, olha só que bom que eu tive fulano de tal. Eu não sei se a minha programação ela foi tão anulada para ter filhos que eu não consigo me imaginar. Mas muita gente faz eu ter essa reflexão. Cara, imagina se tu tivesse uma filha agora, quando tu tiver com teus 60 e pouco, olha que do caralho ia ser e tal. Tu trocando ideia com ela, tu coroa já, não que eu não seja hoje, né? Mas aí, imagina tu ensinando e tá, enfim, um monte de coisa. E talvez, como eu falei pra vocês, eu me arrependo um dia, mas eu olho pro mundo agora, né, com fatores econômicos, essas coisas meio malucas que acontecem, que a gente não tem controle de nada. Na verdade, eu cada vez mais tenho certeza que o ser humano não tem controle de absolutamente nada do que acontece nas nossas vidas, né? E que, realmente, quando eu falo isso, tem gente que acha daí que eu virei um dogmático, sistemático, religioso. Mas a única coisa que eu tenho certeza a cada dia que passa é que a gente não tem controle de nada. E que Deus está no comando de tudo. Apesar de que muita gente não consegue entender, porque daí, poxa, como é que Deus permite que uma bomba em tal lugar caia e tantas crianças sejam apagadas? Que Deus é esse que vocês acreditam, que é assim, assado. Mas aí entra uma coisa que, inclusive, também é bíblica. E eu não falo aqui como um pastor ou como um religioso. Eu falo apenas como alguém que tenta analisar. Isso é o que eu falo. Eu tento analisar. Eu não consigo analisar tudo. Por isso que eu jogo pra vocês a bola. Se tu tem uma resposta pra algumas coisas que eu não tenho, comenta aqui embaixo. Se tu conseguir fazer um vídeo no teu canal e postar aqui como resposta, faça. Vai ser bem interessante. E aí eu vou ter um outro olhar, uma outra perspectiva. E, como eu disse a vocês, se um dia, porventura, alguém aqui conseguir comprovar que eu estou errado sobre o jeito que eu penso, sobre as coisas que eu enxergo da vida, cara, eu faço um outro vídeo aqui de resposta e olha, realmente, fulano de tal me fez pensar melhor e ele tem razão. Até porque isso aqui não é uma disputa de ego, não é uma coisa do eu tô certo. Nunca foi esse o objetivo aqui. Sempre foi uma coisa de eu conto pra vocês coisas que passam no meu cérebro, no meu coração. Em contrapartida tem gente que vai compactuar e gostar, tem gente que vai discordar e colocar seu ponto de vista, tem gente que vai me detestar e isso acontece automaticamente pelo fato de eu existir. É normal, tá? Sempre vai ter uma lista, cara, de pessoas que gostam de ti, uma que às vezes é o dobro que não gosta, e no meio do caminho uma galera que, pra mim esse louco aí, nada a ver. É bem assim, sabe? Então no meio de toda essa galera, assim, eu tô tentando encontrar ali os meus 25 a 33% ali de pessoas que vão com a minha cara, né? Óbvio. Mas mesmo assim, dentro dessas pessoas que vão com a minha cara, não precisa concordar com tudo. Porque eu não sou o dono da verdade, né? Mas eu queria comentar com vocês do porquê que eu não... E por que muita gente não pretende ter filhos. A exemplo disso tem uma, acho que é Lilian Schneider. Lilian Schiner. Não vou lembrar o nome dela, ela é do Paraná. O Lilian Schauer. Que daí tem o Peter Schauer. Mas enfim, dane-se o sobrenome da guria. Se ela chegar nesse vídeo aqui um dia, ou se alguém comentar, colocando, obviamente, aqui nos comentários quanto a ela vai lembrar que eu citei ela. Ela tem 35 anos, ela é ligeiramente mais nova do que eu. Ela é corredora, mora com os pais e namora há 9, 10 anos um cara. Eles não são casados, tá? E tem uma vida super legal os dois, acompanho eles nas redes, é bem divertida. Ela é uma guria
fantástica de acompanhar, de ouvir as coisas que ela fala, o jeito com que ela pensa a vida. E, claro, ela é do atletismo, ela corre, acho que até ela é corredora profissional. Então, é muito legal ver os depoimentos dela, e esses dias eu vi ela comentando, pô, não quero ter filhos, não pretendo. Mais uma do time, cara, dos que não querem ter. Eu também tive muito colega que falou que não ia ter e no fim acabou fazendo com o tempo, né? E alguns me disseram, foi sem querer. Mas todos eles reforçaram, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não sei, cara. Eu não tô dizendo que vocês estão errados. Muito pelo contrário, provavelmente eu sou o mais errado aqui. Mas eu não consigo me ver, cara. Eu não consigo me conceber como eu pegando no colo um filho ou uma filha olhando e dizendo, é meu. Eu que fiz. Até porque, claro, eu acho uma coisa fantástica, de um altruísmo fora da curva, de se mencionar, e é o que aproxima a gente de Deus, né? No momento em que tu, com uma outra pessoa, vocês fundem o DNA de vocês e geram um outro ser que vai ter um pouco das características de uns traços fortes de outro, e se torna ali uma persona com a sua própria personalidade, que vai puxar coisas boas e ruins do pai e da mãe, e vai formar ali um outro ser, com o seu jeito próprio, com as suas linhas de pensamento. Claro que por um bom tempo da vida quem vai mandar é o pai e a mãe, né? Mas depois de uma certa idade ali, a autonomia e o jeito de pensar começa a ser independente, né? E a gente sabe, né, que pais criam filhos para o mundo e não para si. Não faz sentido tu colocar um ser no mundo e querer que ele fique preso à tua pessoa. Não, ele tem que, com o tempo, seguir a vida dele, buscar as próprias conquistas e dar a sequência à sua vida, né? Mas eu não consigo me imaginar nessa situação de pai, de ir lá escolher um enxoval e depois, sei lá, levar o filho ou filha para a escola, buscar, depois ver a parte da formatura e depois ver o filho ou filha conquistando suas coisas, e quando vê, vou pagar o aluguel, vou morar em tal lugar, vou casar, sei lá, não... Eu não sei se eu me enxergo até hoje ainda como um adolescente adulto, ou um adulto que não se acha capaz de ser pai de alguém. E eu tenho certeza que eu não sou, porque eu sempre tive muito cuidado com isso. E até porque eu falo pra minha mulher, que a gente tá 16 anos junto, e eu sempre digo pra ela, eu jamais, se eu fosse pai, eu ia conseguir virar as costas pra essa pessoa e não me importar com ela. Acho que talvez é isso que eu mais cuido ainda pra não ter, sabe? Porque daí eu penso, não, como é que eu vou criar um vínculo criar um ser humano, colocar um ser humano no mundo e não dar bola pra essa pessoa? Não me importar com a data de aniversário, de ligar, de saber que tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, quer ficar uns dias aqui, quer que eu vá te buscar, tu tem alguma programação pro fim de ano? Cara, não, eu não... Por exemplo, essa história que pais que não são ausentes, que não levam o filho ou a filha pra quadra, pra ir lá acompanhar em algum esporte, que não se preocupam com reunião, cara, de pais, que não buscam boletim, cara. Aí eu olho meu irmão, por exemplo, meu irmão faz tudo isso e mais um pouco. Aí eu olho, pô, isso é um pai. Isso é família. O cara quer acompanhar tudo. Ele faz questão de ir em tudo, ele convida a gente pra ir. Olha, por exemplo, aquelas formaturas fajutas, assim, sabe, de fundamental. Ah, não. O meu filho agora passou da terceira pra quarta, sei lá, daqui, sei lá, qual série tá. Da quinta pra sexta, daí agora, como mudou a turminha dele, ele vai estar lá de toga e tal, vai fazer o juramento e vai trocar a cor da farda dele no ano que vem. Pô, ele vai lá, convida todo mundo, a gente vai lá na cerimônia, tem tapete vermelho, os formandos passam lá, tem a colação de grau, tudo bem que é fictício, né? Mas aí a gente vai lá, entra na onda, brinca junto e, cara, é um evento. Depois tem lá o show das crianças, que é uma homenagem pros pais. E aí eu olho pro meu irmão, em vez dele tá chorando, tô eu me debulhando, olhando pra ele, pensando, pá, que massa, né? Que eu imagino pra ti, como pai, agora vendo isso, ó, meu filho crescendo, minha filha crescendo. É uma loucura, né, cara? E aí eu olho, cara, eu vibro por eles, assim. Fico feliz que, bom, pelo menos eles fizeram 2. Tá tudo bem. Então, assim, a família continua. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem mesmo. Mas muita gente fala, cara, pena que tu não tem.
que tu vai te arrepender um dia, ou tu iria ter uma sensação completamente diferente e fantástica da vida se tu tivesse. Bom, é isso. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.